Aleluia, paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Realmente o irmão Cosmo aprendeu a lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, a entregar a sua causa perante o Senhor, e o Senhor agiu em favor dele, amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que o Senhor vai falar conosco. Então eu quero convidar você, intercessor, a me ajudar em oração, meu irmão, porque foi uma batalha para mim estar aqui hoje, mas eu venci, porque Jesus venceu por mim primeiro. E eu estou aqui, me alegro no Senhor, em tudo que Ele tem feito por mim, meus irmãos. Então você, intercessor, continue intercedendo aí, porque o Senhor me deu essa palavra quando eu estava em 7 dias de propósitos de oração. Estávamos em jejum, mas eu fiz uns 7 dias de oração. E durante o meu momento de oração, veio essa palavra sobre ansiedade. Sobre aprender a lançar sobre Ele a vossa ansiedade. E eu fui pesquisar rapidinho assim no meu celular, meus irmãos, como é a estatística aqui no Brasil de pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade. E eu creio, segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% do povo brasileiro sofre de transtorno de ansiedade. E isso é aqueles que têm laudo. E aqueles que não têm? Fora os outros problemas, né? Depressão e tantos outros problemas na mente, né? Pessoas angustiadas. Então assim, e o Senhor falou muito ao meu coração. E o Senhor falou assim, que Jesus, Ele pegou uma boa parte do seu sermão, porque Ele já sabia. Mesmo antes, o povo já sofria com ansiedade. E principalmente, meus irmãos, nessa geração que nós estamos. Porque essa geração é uma geração do imediatismo. iFood, Netflix, séries. Tantas coisas que está atraindo, está deixando o coração da sociedade cada vez mais ansioso. Então Jesus, sabendo disso, Ele falou lá em Mateus 6, no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus já sabendo de como nós somos. E lá no último versículo, no 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez, irmãos. A palavra do Senhor por si só, ela já é suficiente. Ela é como uma espada de 2 gumes, afiada. E ela tem um propósito, a palavra do Senhor. Cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E o Senhor está presente aqui neste lugar. Que eu e você sejamos como um altar, e que nós queiramos mais uma vez, nesta noite, ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor, e que a nossa alma venha ser queimada na presença do Senhor. Ser tocada pela presença do Senhor. Que nós sejamos verdadeiramente o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Talvez você chegou aqui e a sua alma está tão agitada, tão amargurada, tão angustiada. Você anda tão ansiosa por tantas coisas. Mas o que o Senhor quer nessa noite é ensinar a cada um de nós a lançar sobre Ele
toda a nossa ansiedade, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós, como dizem 1 Pedro 5, 6 e 7. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui perante o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos. Então usa-me conforme a Tua vontade. E que nessa noite, Senhor, o Senhor venha encontrar cada coração sedento pela presença do Senhor. Que a Tua palavra venha gerar vida e vida em abundância em cada filho Teu aqui, Senhor. Que a Tua palavra venha vivificar os nossos corações. Em nome de Jesus, vem com todo o Teu poder. Tenha liberdade de agir no nosso meio, Senhor. Nós precisamos Te ouvir. A nossa alma, Senhor, anela pela presença do Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai destravando as mentes nesta hora. Que toda fortaleza que nessa hora está tentando impedir os Teus filhos de ouvir a Tua voz, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda fortaleza na mente, Espírito Santo de Deus, atraia nossa alma, nossa mente, o nosso coração, a Tua presença. E fala com o Teu povo, pois o Teu povo quer Te ouvir. No nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, irmãos? Estão preparados? Eu já falei o versículo, mas vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Toda o quê? Então ele falou, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, o Senhor falou esse versículo ao meu coração. E logo em seguida o Senhor me deu o exemplo de uma mulher que aprendeu a lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Esta palavra não é só para as mulheres, apesar de nós estarmos hoje, também comemorando o mês das mulheres. Mas serve para cada um de nós aqui, homens, mulheres, adolescentes, jovens. E essa mulher é Ana. Então você já pode abrir a sua Bíblia em 1º livro de Samuel. 1º livro de Samuel. Irmãos, a história dessa mulher ela é muito linda. E toda vez que eu leio a história de Ana, como foi o nascimento de Samuel, eu choro. Porque essa mulher nos traz um exemplo de uma mulher tão centrada em Deus. E eu coloquei até algumas qualidades que eu comecei ao ler o texto sobre a Ana. Temente a Deus, humilde, muito humilde, não vingativa, ela não vingava a si mesma, paciente, amorosa e íntegra. E enquanto eu meditava na palavra do Senhor, eu comecei a pensar como o Senhor falou a respeito de Jó. Vocês lembram que o Senhor falou a respeito de Jó para Satanás? De onde vem Satanás? Ele falou, de rodear a terra. Você tem observado o meu servo Jó? Aí eu fiquei imaginando, você tem observado a minha serva Ana? Mulher íntegra, temente a mim e que se desvia do mal. O Senhor falou isso ao meu coração a respeito de Ana. E eu comecei a enxergar essas qualidades em Ana e muito mais. Perfeita, eu sei que ela não foi. Mas foi uma mulher que aprendeu a colocar perante o Senhor tudo aquilo que angustiava a sua alma. Irmãos, nenhum homem ou mulher, por mais famoso ou conhecido que seja, é mais famoso do que um homem ou uma mulher de oração.
não existe. Os homens e as mulheres são formosos pelas coisas que eles fazem por aí. Mas nós que somos homens e mulheres que buscamos a presença do Senhor, nós somos famosos no céu. E até para o inferno, que o inferno fica doido quando vê um homem e uma mulher que realmente se prostra na presença do Senhor. Eu já vi um pregador falar que o crente, quando ele se converte, ele tem uma fotinha no céu. Mas um homem e uma mulher que ora, que jejua, ele tem a outdoor no inferno e fala, eu quero esse morto. Porque ele não pode continuar orando. Ele não pode continuar buscando a presença do Senhor. Ele não se incomoda comigo e com você simplesmente vir à igreja. Ele se incomoda quando eu e você nos humilhemos na presença do Senhor. Quando eu e você temos aliança e compromisso com o Senhor em oração. Quando nós entregamos a Ele tudo aquilo que pertence a Ele, a honra, a glória, e quando nós aprendemos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Irmãos, como eu falei, até o pastor falou, foi uma batalha para mim estar aqui. Eu parecia que estava doente. Mas eu falei, Senhor, ontem eu até falei, não vou. Mas aí o Espírito Santo falou, você não vai fazer isso, você vai. Eu falei, eu vou, Senhor. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Então, eis-me aqui. O inimigo pode até se levantar, porque ele se levantou. Mas ele vai cair por terra, porque é maior o que está em mim do que o que está no mundo. E eu fui orar ao Senhor. E o Senhor acalmou o meu coração. E trouxe o refrigério que eu precisava. E para a honra e a glória do Senhor, nós estamos aqui, amém? Então nós vamos ler capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Irmãos, há relato que quem escreveu uma primeira parte de Samuel foi o próprio Samuel, filho de Ana. Então ele, de propósito, eu creio que ele já colocou aqui esses três homens, Eli, Ofni e Finéias. Eli era o pai deles 2, Ofni e Finéias. Porque ele já apontou, e ele vai falar lá no capítulo 2, quem eram esses homens. Eram os líderes religiosos da época. Líderes que estavam afastados da presença do Senhor. Mas nós vamos falar mais à frente. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Quem foi que deixou a Ana estéril? O próprio Deus. Nada acontece na nossa vida por um acaso. Deus tinha um propósito na vida de Ana, de deixar ela estéril por um momento, por uma fase da sua vida. E tudo isso foi para a honra e a glória do nome do Senhor. Talvez aqui ela não entendia, mas depois ela pôde compreender o quão bom é o Senhor, e quão misericordioso, e que só Ele pode operar milagres na nossa vida. Talvez você não entenda o que você está passando hoje. Se é Deus que está permitindo, simplesmente confie e descanse no Senhor. Entregue a Ele a sua vida, os seus cuidados nas mãos do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor,
a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Olha a pergunta do marido. Irmãos, eu listei aqui 3 problemas que Ana estava enfrentando na sua vida. E isso estava angustiando a sua alma. E isso, pelo que dá a entender aqui, há algum tempo ela já estava sofrendo com esses 3 problemas. Primeiro, ela era estéril. Irmãos, naquela época, a mulher ser estéril era um sofrimento terrível. Era uma maldição. A mulher se sentia muito, como se diz, desprezada. Ela se sentia muito sem valor. Ela era uma mulher que sofria muito. Porque naquela época, em especial, ter filhos era sinal de ser abençoada. Hoje não, hoje a ciência está aí, tem pessoas que fazem tratamento, conseguem, tem aquelas que não querem ter filhos, mas naquela época, se você não tinha filho, você era uma amaldiçoada. Tinha o ventre seco, como muitos falam. O segundo, ela estava vivendo numa sociedade e no meio religioso totalmente corrompido. O povo de Israel tinha abandonado o Senhor. A começar pelos líderes religiosos, o sumo sacerdote Eli e os seus filhos. Eles estavam abominando o altar do Senhor, pecando contra o Senhor e fazendo com que todo o povo se corrompesse. Mas Eucana, apesar de viver num sistema tão corrompido, eles ainda tinham no seu coração o desejo de buscar a presença do Senhor. E ele e a sua família ia de ano em ano, que era a lei para o povo de Israel, sacrificar e adorar ao Senhor. Apesar de ir, como se fosse hoje, numa igreja onde os líderes religiosos não estão fazendo a coisa certa. Estão longe do Senhor. Mas eles foram porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam que o Deus de Israel é o único Deus, o Todo-Poderoso. O terceiro, tinha uma inimiga dentro de casa, meus irmãos. Penina era a inimiga que ela tinha dentro de casa. E por que ela era inimiga? Irmãos, eu vou falar rapidinho sobre poligamia. Eu creio que você já leu muitos textos no Antigo Testamento e você já ouviu falar muitos homens e de Deus, inclusive, que praticava poligamia, tinha mais de uma esposa. Mas eu posso dizer com toda clareza que isso não agrada ao Senhor. Mesmo esses homens de Deus que praticaram isso, eles sofreram consequências dos seus atos. Inclusive o próprio Eucana, homem de Deus, que buscava levar a família a adorar ao único Deus de Israel. Ele sofreu as consequências por causa disso. E eu fui ver quais são as causas que eles faziam, principalmente os reis, como Davi, Salomão. Porque eles tinham mais de uma esposa. Se a ordem lá em Gênesis 2, 24 deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está lá em Gênesis. Foi isso que o Senhor determinou como família. Homem e mulher. E por quê? E eu pesquisei rapidinho, e um dos motivos é por causa de aliança política. E outro, para aumentar a descendência. Como os reis faziam? Eu li essa semana sobre Abias, o neto de Salomão. Diz que ele teve muitos filhos com mais de uma mulher. E para quê? Para fortalecer o seu reino. Então, um homem poderoso naquela época, ele tinha muitos filhos.
Então, se uma não era suficiente para encher a sua aljava, ele pegava outras mulheres para ele se fortalecer e ser grande na sociedade. Era um dos motivos que eu pesquisei. O terceiro é quando a sua primeira esposa era estéril, não podia ter filho, e aí ele pegava outra esposa. E eu creio, a Bíblia não fala, que eu creio que é o caso de Eucana. Mas eu comecei a olhar e pensar na vida de Eucana. Eucana, ele conhecia as histórias dos seus patriarcas. Abraão também se relacionou com outra mulher, amando de Sara, e deu coisa ruim. Ele sofreu. Jacó também foi enganado pelo sogro, mas sofreu por ter escolhido ter ficado com as duas irmãs. Ele tinha já exemplos dos patriarcas que não davam certo. Mas ele também tinha um exemplo de um homem, que era patriarca Isaque, que quando a sua esposa era estéril, ele orou e o Senhor concedeu ela de ser mãe. Deus abençoou. Ele poderia ter orado, mas ele provavelmente preferiu escolher outra esposa, no caso a Penina. E a Penina tinha filhos. E aí eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que aí começa todo o sofrimento de Ana. Por mais que Eucana amasse a Ana, mas a Ana ainda se sentia rejeitada. Ela se sentia triste. E eu fui olhando aqui e vendo as atitudes de Eucana. Gente, quando Eucana fala para Ana, Ana, por que não comes? Por que não bebes? Por que estás triste? Eu achei que Eucana foi tão insensível em relação à dor de Ana. Tão insensível. E outra, será que ele, como homem, sacerdote do lar, não olhava para a sua casa, não via a afronta que Ana sofria em relação a Penina? Diz que de ano em ano, a Penina irritava a Ana e fazia sua Ana chorar. Eu imagino que Ana era depressiva, só chorava, irmãos. Vivia com a sua alma angustiada, mas mesmo em meio à dor, ela não deixava de ir à casa do pai. Ela ia adorar ao Senhor junto com seu esposo, sofrendo a afronta de Penina. Tenta imaginar. Você sabe que seu marido te ama, mas tem outra. E o que é pior, você não pode ser mãe. Ela pode ser mãe. Ela tem que dividir o mesmo lugar, o mesmo lar, com o esposo que ela ama. Não é fácil. Por isso que a palavra de Deus diz que ela chorava e ela não comia. Imagina que ela era magra, de tanto chorar e de não comer. E eu imagino que Eucana era assim. Ele não tinha uma liderança muito firme. Era um homem de Deus. Mas ele não soube agir nesses momentos. E como eu falei para vocês, meus irmãos, Ana tinha esse problema, esses 3 grandes problemas que angustiavam a tua alma. Isso trazia um pesar muito grande no coração da Ana. Mas como eu falei para vocês, mesmo assim, a Ana não perdia a sua posição como mulher de Deus. Ela se mantinha íntegra. A palavra de Deus diz que ela só chorava, mas ela não revidava. Até quando o seu marido falou coisas que eu creio que entristeceu mais a tua alma, ela não foi revidar com ele, ela foi chorar. Mas chegou um momento, quando eles estavam na casa do Senhor, lá em Ramá. Eu creio, meus irmãos, que Ana ia, ano após ano, sacrificar ao Senhor. Mas talvez a Ana não tinha entregado ao Senhor de todo o teu coração a tua ansiedade. Mas chegou um momento, e esse momento a Bíblia nos relata, porque é importante para nós. Que Ana, no versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Irmãs, Ana tomou uma atitude, e é essa atitude que nós precisamos tomar todas as vezes que a nossa alma estiver aflita, amargurada. Toda vez que nós estivermos passando por aflições, nós precisamos lançar perante o Senhor e orar de todo o nosso coração. Sabe por quê? Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado, e Ele salva. Eu falei para vocês que a casa de Deus, os líderes religiosos não estavam na presença do Senhor. O ambiente talvez não era propício, mas mesmo assim, a Ana se lançou perante o Senhor. Sabe por quê? Quando nós nos derramamos na presença do Senhor, ainda que o ambiente não esteja propício, o Senhor vem com a tua presença. Vem com a tua presença e sara o nosso coração, a nossa alma. E não foi diferente com Ana. É tanto que Eli, o líder religioso, falou. E eu imagino que ele falou aqui no versículo 14, disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Irmãs, irmãos e irmãs, o líder religioso falou que ela estava embriagada. Talvez Ana poderia esperar isso de qualquer outra pessoa, mas do líder religioso. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele já estava perdendo a essência. Ele já não estava mais acostumado com o ambiente de entrega, de adoração. Por isso que quando ele olhou para Ana, ele achou que Ana estava embriagada. Sendo que Ana estava derramando o teu coração perante o Senhor. E ela diz: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, por isso que eu falei, ela não perdeu a sua integridade no Senhor. Hoje, se um homem de Deus muitas vezes vem nos repreender e fala a verdade, nós ficamos chateados. Imagine Ana, estava derramando a sua alma perante o Senhor, e um homem de Deus veio falar que ela era como filha de Belial, estava bem embriagada, mas ela não se deixou se levar pelas palavras mentirosas. Ela simplesmente, com a mesma integridade no Senhor, falou: não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela continuou reverenciando o homem de Deus, o líder religioso, mesmo sabendo como ele estava perante o Senhor. Porque a fama de Eli e os seus filhos corria por todo Israel. Mesmo assim, ela manteve sua postura de mulher íntegra, paciente, amorosa, e falou assim:
Não, meu senhor, por favor, não tenha a tua filha por Belial. Eu não estou fazendo isso. Estou derramando meu coração perante o Senhor. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmãos, por pouco hoje nós saímos da presença do Senhor. Nós deixamos de vir à igreja. Nós deixamos de fazer a obra do Senhor. A Ana não. Perseverou. Mesmo em meio às afrontas, ela perseverou. E aí quebrou as pernas de Eli. Porque eu imagino que quando ele chegou para ela, ele chegou já repreendendo, achando que ela estava praticando também a abominação no altar do Senhor, na casa do Pai. Mas aí ele não teve outra palavra a não ser: vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele não teve outra palavra. Porque quando ele olhou para Ana, ele viu na Ana um brilho diferente. As palavras de Ana, aquilo que ela falou, mesmo ele afrontando ela, aquilo comoveu, tenho certeza, o coração de Eli. E ele só pôde dizer isso: vai-te em paz. E ela tomou posse. Ela se levantou. E a palavra de Deus diz que: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe por que o semblante dela não era mais triste? Não é porque ele falou: vai-te em paz. Foi porque pela primeira vez, talvez, em relação àquela luta, aquela angústia de alma, a Ana aprendeu a lançar sobre o Senhor todo o anseio do teu coração. E a presença do Senhor veio sobre ela. É tanto que a presença do Senhor foi que fez ela orar e fazer um voto ao Senhor. Porque é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Porque Ele não sabe, porque nós não sabemos como orar. Então ela mesmo fez um voto. E eu creio que foi o próprio Deus. Neste momento de entrega. E aí, quando ela saiu deste lugar de oração, a sua alma não era mais a mesma. Porque quando nós entregamos a nossa alma, derramamos ela perante o Senhor. Irmãos, você levanta deste lugar de entrega com a sua alma lavada por causa da presença do Senhor. Não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Não existe. Você pode estar passando por qualquer luta na tua vida. Quando você se prostra na presença do Senhor, a sua alma, ela recebe o refrigério que você tanto precisa. A Ana se levantou. O problema dela ainda não tinha se resolvido. Mas ela se levantou diferente. Empoderada, se for assim uma palavra, né? Preto que ele não gosta dessa palavra. Mas ela levantou pelo Espírito. Eu creio. Ela levantou confiante. Ela levantou com a sua alma totalmente lavada e com seu coração cheio de fé. E diz que... E ela falou no 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pediu. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Lá em Jeremias 29, no versículo 11, o Senhor fala: eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Ana
quando ela entregou a sua alma perante o Senhor, quando ela derramou, o Senhor fez a Ana gerar dentro dela, não apenas um filho, mas um profeta. Um homem que foi usado na sua geração para trazer o povo de Israel de volta para o Senhor. Por isso nós precisamos aprender a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Os seus sonhos, os desejos do teu coração, lança perante o Senhor. Por mais pequenos e simples que possam parecer, aprendam a lançar perante o Senhor. Porque Ele vai nos fazer sonhar os sonhos dEle e gerar os sonhos que Ele tem para nós. Ana queria apenas ser mãe. Eucana achou que ele, por ser um marido bom, por dar as coisas, tudo o que ela precisava, não só para ela, para a sua família, seria suficiente. Mas nenhum marido substitui um filho, nenhum filho substitui um marido. Ela precisava, ela queria, ela desejava, ela anelava carregar um filho no seu ventre. E o Senhor concedeu, não apenas que ela fosse mãe de uma criança, mas a mãe de um grande profeta, um grande homem de Deus. Você tem sonhado os sonhos de Deus? Você tem desejado a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para você? Nós temos feito isso, meus irmãos. Ana, como eu te falei, de muitas virtudes que ela tinha, ela não era vingativa. Ela esperou o Senhor vingar por ela. Certamente, depois que ela concebeu e deu à luz a Samuel, Penina não mais irritava ela. O Senhor vingou. E lá em Romanos 12:19 diz: a mim pertence a vingança. Foram anos sendo atormentada por Penina, mas ela não revidou. Era paciente. Mesmo com a sua alma aflita, ela perseverou. Ela não se deixou levar pelas circunstâncias que estavam cercando ela. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fique até o desmames, tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e o criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Ana cumpriu o seu voto. E a palavra de Deus diz: não façam votos de tolo, que depois você não vá ou não possa cumprir. Se fizer um voto, cumpra ao Senhor. E Ana cumpriu. E voltando aqui a todos os sofrimentos de Ana, meus irmãos, o Senhor falou algo no meu coração. Foi eu que permiti isso na vida de Ana. Muitas vezes o Senhor nos leva ao deserto, mas o deserto não é para morrer. No deserto, o Senhor envia o maná. No deserto, o Senhor envia a coluna de fogo. No deserto, o Senhor envia a nuvem para nos cobrir e não sermos queimados pelo fogo do deserto. No deserto, o Senhor faz jorrar água da rocha. O deserto, o Senhor nos leva, quando Ele nos leva, é para extrair de nós o melhor. Assim como foi com o povo de Israel. Mas não queira ir para o deserto por causa da desobediência como Agar.
Agar, a concubina de Abraão, por desobediência, foi para o deserto. E o Senhor falou: volta para casa. Se arrepende. Peça perdão para a sua senhora. Mas não fique no deserto. Porque se ela ficasse no deserto, ela iria morrer. Mas quando é Deus que nos leva, é porque Ele quer tratar conosco. Extrair de nós o melhor. Assim foi com Ana. Ana, o Senhor extraiu dela o melhor. Ela já era uma mulher de Deus. Ela já era uma mulher honrada, amada por seu esposo. Mas a Ana precisava se entregar mais ao Senhor. Eu não sei como você está na presença do Senhor, mas o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe que você tem se esforçado para permanecer nele. Então continue. Está doendo, mas continue. Persevere em meio ao deserto. E saiba que assim como Ana, você também vai cantar o cântico de vitória. Ana cantou o cântico de vitória. E como eu te falei, em relação ao segundo problema. Ela vivia numa sociedade, no meio religioso corrompido. Mas ela e a sua família, seu esposo, não se deixou corromper. Por quê? Os filhos de Eli estavam fazendo abominação no altar do Senhor. Ele estava fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E o Senhor deu uma sentença para Eli e toda a sua casa. Nenhum deles, nenhum homem, ia chegar à velhice. O Senhor tirou eles da linha sacerdotal. Como diz lá no capítulo 2, vamos ler. E esse é um recado para nós, pais, para nós líderes, para nós mães, nós que temos a incumbência de cuidar da nossa casa. Eli, como sumo sacerdote, o líder religioso, ele sabia tudo o que os seus filhos estavam fazendo. Ele até chegou a falar com seus filhos para eles se corrigirem, mas ele mesmo não tomou nenhuma decisão. E olha a palavra de repreensão dura que o Senhor deu para Eli. No capítulo 2, versículo 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras aos teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos, serão desprezados. E no 35, versículo 35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Promessa do Senhor, que ele iria levantar um outro sacerdote fiel. E o Senhor fala muito ao meu coração, a responsabilidade que nós, como pais, temos em relação à nossa família. Nós, líderes, nós temos em relação à nossa família. Ele sabia, mas eu imagino que é como, só tentando trazer aqui o que aconteceu com Eli. É como uma criança que chega com algo em casa, ele chega com algo que é roubado. E aí o pai fala, meu filho, de onde veio isso? Pai, eu ganhei. Na verdade, roubou. E o pai sabe que ele roubou. Mas meu filho, por favor, devolve. E só fala para ele, está errado. Mas não toma uma providência. Não toma uma providência, simplesmente fala só. E não corrige o filho. Assim foi Eli em relação aos seus filhos. Ele não corrigiu da maneira que deveria corrigir. E ele pecou e levou as grandes consequências do seu pecado.
E toda a sua família pereceu por conta disso. Irmãos, cuide da sua família. Nós líderes precisamos cuidar dos nossos liderados, segundo os princípios da palavra de Deus. Se você ler a história aqui no capítulo 2, você vai ver o que eles estavam fazendo. Os filhos de Eli, era abominável. Estava até adulterando com outras mulheres. É terrível. E Eli simplesmente não fez nada. O que ele deveria ter feito é ter tirado os filhos da posição. Vocês não querem obedecer ao Senhor? Eu amo mais e honro mais o meu Senhor do que a vocês. Eu amo vocês, mas vocês vão sofrer as consequências dos seus próprios pecados, porque eu não vou levar. E ele sofreu. Quando a sua nora teve um filho, o povo de Israel estava sendo destruído e levou a arca da aliança. Ofni e Finéias morreu. E ela gritou quando estava tendo o seu filho. E Cabode, a glória do Senhor se foi. Se cumpriu mais à frente nos capítulos que procede aquilo que o Senhor falou para Eli. A glória do Senhor se foi de Israel. E toda a família de Eli pereceu por conta da sua desobediência. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ame a presença do Senhor. Se tiver que corrigir, corrija segundo a palavra do Senhor. Porque aquele que ama, corrige. Não passa a mão na cabeça dos seus filhos. E como eu falei, Ana pôde cantar o hino da vitória. Ela cantou, ela celebrou ao Senhor. E no cântico aqui de Ana, no capítulo 2, me lembra o mesmo cântico de Maria. Quando Maria recebeu a notícia que ia gerar o Filho de Deus. Quando eu leio o cântico de Ana, eu me lembro logo do cântico de Maria. As duas se alegrando na presença do Senhor. Irmãos, isso é lindo. Aquele que se agrada do Senhor, o Senhor tem prazer em abençoar. Pode demorar o tempo que for. Talvez Ana passou aqui 10, 15 anos sofrendo, chorando, sendo humilhada. Mas ela perseverou em buscar ao Senhor. E ela recebeu o seu milagre e pôde cantar o seu cântico de vitória, celebrando ao Senhor, celebrando o Deus de Israel. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Ela mesmo, eu creio, minhas irmãs, ela mesmo cantou aquilo que ela viveu, que da boca dela não saía palavras arrogantes. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. O que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas o que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Fez descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde montura exalta o necessitado. Para o a fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Irmãos, você que tem esperado no Senhor, confia. Você vai celebrar ao Senhor
com cânticos de ação de graças. Você vai fazer um culto ao Senhor de ação de graças, porque o Senhor vai agir em seu favor. Então somente lança sobre Ele. Descansa no Senhor. Confia nele. Vai passar. Essa luta vai passar. A dor é grande, mas vai passar. Ana esperou no Senhor, mas ela esperou buscando. Ela esperou, como diz no Salmo 40. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, quando ouviu o meu clamor. Espera no Senhor, mas espera clamando, adorando, invocando o nome do Senhor. Porque aquele que invocar o nome do Senhor, em qualquer lugar será salvo. Capítulo 2, no versículo 18. Os versículos antes fala sobre os crimes dos filhos de Eli. Mas eu já vou me atentar aqui para o versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela foi muito abençoada. O Senhor não só concedeu, não só deu ela a graça de ter um filho, mas de ter mais 5 filhos. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Eu imagino Ana, em todo ano que ela subia se alegrando na presença do Senhor. Por isso, aquele que semeia a boa semente, chorando, regando com choro, com as suas lágrimas, voltará colhendo os seus feixes com alegria. Se você está semeando, meu irmão, na presença do Senhor, você vai voltar colhendo os seus feixes com alegria. Porque o Senhor não despede nenhum dos seus de mãos vazias. Apenas lança perante o Senhor tudo aquilo que está ansiando o teu coração. O que está preocupando o teu coração hoje? É falta de emprego? Lança perante o Senhor. É o seu relacionamento conjugal? Lança perante o Senhor. É seus filhos? O que está atormentando a tua alma? Não existe nada que o Senhor não pode fazer em nosso favor. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se tiver que mudar o teu coração quando nós lançamos perante o Senhor algo que Ele sabe que não é bom, mas se você aprende a lançar perante o Senhor, Ele muda o teu coração quando você permite. Você passa a sonhar os sonhos que vêm do Senhor. Uma das minhas orações que eu tenho feito nos últimos tempos é assim: Senhor, me ajuda a sonhar os teus sonhos. Me ajuda a desejar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor que sondas o meu coração e sabe que o que eu estou ansiando, o que eu estou desejando não agrada ao Senhor, tira. Porque eu quero sonhar os sonhos do Senhor. Eu quero ser como Ana, uma mulher que gerou no seu ventre um homem de Deus, um grande profeta do Senhor. O que você está gerando? Vem do Senhor ou não vem do Senhor? É para o Senhor ou não é para o Senhor? Porque tudo é dele, vem dele e volta para ele. Nada é nosso, nem nós somos de nós mesmos. Tudo é do Senhor. Então lança perante o Senhor. A Ana, todos esses problemas, no tempo determinado do Senhor, todos esses 3 problemas que eu falei, foi resolvido. A sua esterilidade. O nome da Penina nem fala, mas eu creio que ela teve que conviver. Mas se ela já era mãe,
Se ela já era tão abençoada por Deus, para que ela ia ficar preocupada se a sua rival fosse continuar irritando ela? Se quando ela não era mãe, era estéril, ela não se deixou levar com as palavras de provocação, imagine agora, sendo abençoada por Deus. Tem alguém te afrontando, meu irmão? Tem alguém te perseguindo no seu trabalho, na escola, ou seja, lá onde for? O inimigo está te perseguindo? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não é o inimigo que vai impedir você de ser abençoado. Não é uma penina na sua vida. Não é nem a insensibilidade de um Eucana na sua vida. Quem pode impedir as bênçãos de vir na sua vida é eu e você mesmo. Quando nós deixamos de entregar perante o Senhor os anseios do nosso coração, entregar tudo a Ele. Entrega nessa noite. Sonda você mesmo o teu próprio coração nessa hora. Feche os teus olhos.